que aconteceu quando ele adoeceu? Carolina foi à empresa e descobriu o que havia acontecido. E o que ela fez? Ficou furiosa. Não teve o mesmo entendimento de Mário. Disse que eu seria preso, que ia me entregar à polícia. O senhor ficou assustado? Sim, muito. Se ela o entregasse, o que aconteceria com o senhor? Não sei, delegado. Acredito que perderia tudo que tenho, inclusive minha família. E minha vida estaria destruída para sempre. O senhor ficou com muita raiva dela, não ficou? Sim, com muita raiva, ainda mais quando soube, por ela, que Mário está morrendo e que não há chance alguma de que ele se recupere. Se ela não estivesse por perto e o doutor Mário se recuperasse, o senhor acha que teria alguma chance de ser perdoado por ele e tudo voltar a ser como antes? Claro que sim. Ele me daria uma segunda chance. Sempre foi meu amigo e o dinheiro que peguei emprestado não é muito para ele. Não significa nada frente à enorme fortuna que ele possui. Por ele ter muito dinheiro, o senhor achou que poderia roubá-lo? Não, senhor, eu não roubei, apenas peguei emprestado e ia devolver, só não tive tempo. Bem, apesar de minhas dúvidas, não há flagrante, o senhor acatou a intimação, tem residência fixa aí, pelo menos oficialmente, ainda tem emprego e não posso detê-lo aqui para averiguações, mas devo dizer que gostaria muito de fazer isso. O senhor tem razão, eu merecia mesmo ser preso. Pelo que pude entender, a morte de Dona Carolina foi providencial para o senhor. Infelizmente, preciso concordar com o senhor. O senhor a matou? Não, claro que não. Jamais teria coragem para isso. Oscar disse mais nervoso ainda. Onde estava na hora em que ela foi assassinada? Em minha casa, ao lado de minha esposa. Ela pode confirmar isso? Pode, claro que pode. Está bem, por hora é tudo. Provavelmente vou chamá-lo outra vez. Pode chamar sempre o que precisar. Oscar, ainda muito nervoso, saiu e foi para casa. Então, Sampaio, que achou de tudo que ele disse? Ele, igual aos outros, tinha motivos para querer ver Dona Carolina morta, Pereira. Essa mulher era realmente odiada por todos e tinha uma imensa facilidade para conseguir inimigos. Mas, no caso dele, ela teve razão, não teve. Afinal, o marido dela era amigo desse sujeito e ele o roubou. Sim, no caso dele, ela tinha razão. Não sei, mas acho que ele faltou com a verdade. Ele estava muito nervoso e até gaguejou em algumas respostas. Você percebeu, Pereira? Sim, Sampaio, principalmente quando você perguntou se a mulher dele confirmaria que ele estava em casa com ela na hora do crime. Também notei. Preciso conversar com a mulher dele. Vou intimá-la para que compareça. Só conversando com ela poderemos saber se ele está dizendo a verdade. Faça isso, Sampaio, mas não esqueça que ela é mulher dele, e poderá mentir também. Você me conhece, Pereira, sabe que sei como fazer as perguntas e como obter respostas. Tem razão, você é um especialista nisso. Valdir, assim que terminou o enterro da mãe, voltou para junto do pai. Ele ainda não havia perdido a esperança de ver Mário abrir os olhos novamente, nem que fosse só por alguns minutos. Estava ali, quando Paula entrou. Valdir, como ele está? Da mesma maneira, Paula. Estou começando a me desesperar. Será que ele está sofrendo? Não sei, mas parece que não. Seu rosto está tranquilo. Parece que está sonhando. Ele precisa acordar, Valdir. Tenho muito que conversar com ele. Conversar o quê, Paula? Paula começou a chorar. Por que está chorando, Paula? Que aconteceu? Não sei o que vai pensar, mas aconteceu algo, antes da morte de mamãe, que me deixou desnorteada. Que foi, Paula? Deve ser algo muito grave para te deixar assim. Vou te contar, você precisa saber. Não sei qual será sua reação, mas preciso contar.
Sempre foi muito centrado, sei que entenderá e que me perdoará. Pelo amor de Deus, Paula. Que aconteceu? Que você fez? Ela contou desde o momento em que atendeu ao telefonema da vizinha de Teresa, como foi lá e o que descobriu. Valdir a ouviu sem interromper e, a cada palavra dela, ficava mais surpreso. Quando ela terminou de falar, ele perguntou: Mamãe não pertencia a uma família rica e tradicional? Ela tem outra filha. Você deve estar enganada, Paula. Essa mulher que te contou essa história deve ter inventado. Não, ela não inventou, mamãe confirmou tudo. Quando? Quando fui até a empresa conversar com ela. Você foi até a empresa? Sim, fiquei nervosa por ela ter me trocado pela outra e deixado que André ficasse com ela, sem nada fazer para separá-los, como havia me prometido. Paula, minha irmã, porque queria que eles se separassem. Se eles se amam mesmo, não poderá fazer nada. Desista dele. Tenho certeza de que poderá encontrar alguém que te ame realmente. Sei que mamãe tinha uma influência muito grande sobre você, mas nem sempre ela estava certa. Não é por sermos filhos que devemos ou podemos aceitar tudo que nossos pais dizem ou nos ensinam. Veja a mamãe. Ela te ensinou a ser prepotente e a julgar-se acima de qualquer pessoa, quando, na realidade, ela mesma não era aquilo que dizia ser e, como todas as pessoas, tinha seus defeitos e suas qualidades. Não sei, Valdir, tenho pensado muito sobre isso e acho que você tem razão. Ela me influenciou, sim, mas eu fui culpada em aceitar. Você sempre resistiu e nunca deu atenção para o que ela dizia a respeito da sua superioridade. Você sempre tratou todos de igual para igual, por isso os empregados lá de casa te adoram. Tem razão. Preferi seguir os conselhos e exemplos do papai. Você puxou mais a mamãe. Não tenho que puxar dela. Não sou sua filha nem do papai. Paula chorava desesperada enquanto dizia isso. Que está dizendo, Paula? Você está nervosa e fora de controle. Estou nervosa, sim, mas não fora de controle, Valdir. Não sou filha deles. Sou filha de Eliette. Por isso quero que papai acorde e diga que, apesar de não ser sua filha, sempre me amou. Paula, de onde tirou essa ideia? Você é minha irmã e filha dos nossos pais. Não sou, Valdir. Mamãe me contou e Eliette confirmou. Não sou sua irmã. Sou uma fraude, uma mentira. Valdir ficou calado. Estava difícil para ele assimilar aquilo que Paula falava. Fale alguma coisa, Valdir. Não fique me olhando como se eu não estivesse aqui. Não pode ser, Paula. O que está acontecendo com a nossa família? De repente tudo de ruim desabou sobre nossas cabeças. Papai ficou doente, mamãe não era quem dizia ser e morre de uma maneira estúpida. Temos uma irmã que não sabe da nossa existência e agora você vem com essa história de que não é minha irmã. O que está acontecendo? Estou ficando louco. Paula, chorando, abraçou-se a ele dizendo. Também estou sem saber o que fazer. Não sou aquela pessoa superior que mamãe me fez crer durante toda a minha vida. Sou filha de uma empregada doméstica e nem sei quem é meu pai. Estou desnorteada e fiquei com muita raiva de mamãe por ter me escondido isso. Por isso, no dia em que ela morreu, eu tinha ido até a empresa. Queria dizer para ela o quanto a odiava. Mas, quando cheguei lá, ela estava saindo em um táxi. Eu pensei que ela estava indo para casa e a segui e vi quando ela entrou naquele apartamento. Estacionei o carro e fiquei um bom tempo sentada, esperando para ver quando saía. Estava lá quando chegou um carro da polícia. Com medo, fui embora. Não sabia que ele estava lá por causa da morte dela. Você esteve lá? Sim. Respondeu chorando muito. Paula, não sei se tudo isso que está dizendo é verdade, mas, sendo ou não, nada mudará em relação ao que sinto por você. É minha irmã e te amo muito. Agora estou me sentindo sufocado. Preciso sair um pouco,
respirar ar puro e pensar a respeito de tudo o que me contou. Pode ficar ao lado de papai por alguns minutos? Claro que posso. Você está ao lado dele o tempo todo. Pode ir e ficar todo o tempo que quiser. Não sairei daqui até que volte. Valdir estava saindo do quarto quando, diante dele, viu Daisy. Ela, ao vê-lo, ficou parada, sem saber o que dizer. Daisy. Que está fazendo aqui? Depois que seu pai conversou comigo, fiquei esperando que você me procurasse e, como isso não aconteceu, cheguei a pensar que ele também havia brincado comigo, mas não consegui acreditar, pois me pareceu sincero. Com o passar dos dias, fui ficando aflita e Luzia me convenceu a telefonar para sua casa e tentar descobrir o que havia acontecido e se você e seu pai haviam realmente brincado. Telefonei e me informaram que ele estava aqui neste hospital desde o dia em que conversou comigo. Depois, pelos jornais e por comentários na loja, fiquei sabendo da morte de sua mãe. Pedi licença em meu trabalho e vim até aqui. Acho que está precisando conversar. Meu pai esteve com você no dia em que ficou doente. Sim, ele foi até a loja e conversamos muito. Ela contou que havia conversado com Mário. Quando terminou de contar, Valdir perguntou confuso. Meu pai descobriu, naquele dia, que minha mãe o traía e que ela havia planejado nos separar. Valdir perguntou desesperado e surpreso. Sim, disse que resolveria com sua mãe e que, depois, conversaria com você e ia lhe contar tudo. Pediu que eu esperasse no dia seguinte, mas você não foi me ver. Ele sofreu derrame naquela noite e, desde então, estou aqui ao seu lado. Pensei em você muitas vezes, mas não fui te procurar porque sabia que você não acreditava em mim e não queria me ver. Confesso que, quando Murilo contou aquela história de que você só estava brincando comigo, acreditei e sofri muito, pois você me pareceu tão sincero. Pedi muito a Deus que me ajudasse a te esquecer, mas foi em vão. Durante todos aqueles dias, não consegui te esquecer nem por um minuto. Quando seu pai chegou na loja e me contou toda a verdade, não pode imaginar como fiquei feliz. Meu pai não chegou a conversar comigo. Eu não sabia que havia te encontrado. E não poderia saber, pois foi nesse dia que ele sofreu o derrame. E até agora ainda não sei se ele vai ficar bom ou ao menos recobrar a consciência. Pensei muito em você e em tudo que falou sobre essa doutrina que segue. Lembrei que você me contou de como ficou quando seu pai morreu. Sentia que, se conversasse com você, seria mais fácil a espera que eu teria de passar até que ele acordasse. Muitas vezes pensei em como eu ficaria, caso ele não acordasse nunca mais. Se soubesse que você estava sofrendo tanto, eu teria vindo imediatamente. Passei por isso quando vi meu pai doente. Sei disso, mas sei também que aceitou sua morte, porque acha que ele está vivo em algum lugar e que um dia o reencontrará. Sim, acredito muito nisso. Mas sinto que seu pai está muito bem e sendo amparado por espíritos amigos. Tem certeza disso? Sim, toda a certeza do mundo. Seu pai me pareceu um homem muito bom, portanto deve haver muitas pessoas que estão rezando por ele e, mesmo sem saber, estão vibrando e assim ajudando. Minha preocupação é com sua mãe. Minha mãe, por quê? A morte dela foi violenta e, quando isso acontece, é muito difícil para o espírito entender o que aconteceu e aceitar. Por isso te peço que reze muito por ela e peça para todos que a conheceram que façam o mesmo. Evitem falar sobre como ela morreu. Isso não importa mais. Ela, neste momento, só precisa de entendimento, luz e saber perdoar para poder continuar seguindo seu caminho. Perdoar? Como ela, se aqui está mesmo viva em algum lugar, pode perdoar. Foi assassinada, Daisy. Sim, eu sei. Mas, se não houver o perdão, não haverá paz para nenhum de vocês e muito menos para sua mãe. Vocês precisam deixar tudo nas mãos de Deus. Só Ele sabe como julgar. Nós, aqui na Terra, não somos ninguém para fazer isso.
Não consigo entender o que está falando. Está além das minhas forças. Não sei quem matou minha mãe, mas sei que vou descobrir. Está bem, não vamos mais falar nisso. Se você permitir, queria entrar no quarto onde seu pai está aí, juntos, fazermos uma oração para que, se for vontade de Deus, os médicos do plano espiritual juntamente com os da terra o ajudem a voltar para junto de você e de sua irmã. Sinto que a presença dele é muito importante para vocês. A presença dele não é só importante, é tudo em nossa vida. Pode entrar, fico agradecido, só que não poderei rezar ao seu lado traço por que não? Eu não sei rezar, nunca ninguém se preocupou em me ensinar. Minha mãe era contra qualquer religião. Dizia que as pessoas que, por muitos anos, frequentam uma religião qualquer rezam, fazem promessas, ficam falando o nome de Jesus a todo instante, mas são as piores que conheceu, pois, depois que saem da igreja, cometem as piores maldades. Ela dizia que não adiantava ficar o tempo todo na igreja ou em qualquer outro lugar só falando o nome de Deus e não aprender nada. Em parte, ela não deixava de ter razão. Existem, sim, pessoas assim, que dizem pertencer a uma religião e não aprendem nada. Por isso, para Deus não existe religião, existe o ser humano na sua caminhada. Quando morremos, ninguém vai nos perguntar a que religião pertencíamos, mas o que fizemos com a vida que Deus nos deu. Toda e qualquer religião é boa, já te disse isso. Depende de cada um tirar o melhor dela, aprender e procurar usar em sua vida os ensinamentos. Você pode ter razão, mas mesmo assim não sei rezar. Conhece o Pai Nosso? Quando criança, Eliette me ensinou. O Pai Nosso foi a única oração que Jesus nos ensinou. Ela é repetida por todos os cristãos independente de religião. Eu disse repetida, pois quase ninguém presta atenção, apenas repete as palavras e não pensa no seu significado e no que elas querem dizer realmente. O que está querendo dizer? Que as palavras do Pai Nosso têm um significado muito importante. Todos falamos, mas, quando estamos passando por alguma dificuldade ou perdemos alguém a quem amamos, não nos lembramos nunca do seja feita a vossa vontade ou quando alguém nos faz algo que nos magoa, ficamos com raiva e esquecemos do perdoar nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Valdir ficou parado, ouvindo. Não conheço muito de religião alguma, mas da maneira como está falando, acho que tem razão. Por isso, não importa a religião. O que importa realmente é o desejo sincero de acertar, praticarmos o bem e perdoarmos sempre. O perdão é o único caminho para se chegar a Deus e, para que isso aconteça, Ele permite que reencarnemos quantas vezes forem necessárias até que consigamos vencer nossas limitações. Seu pai está naquela cama, não sabemos se ficará bom novamente. O que podemos fazer neste momento é rezar pedindo que fique bom e que volte a ser como antes, mas, no final do nosso pedido, dizer: que seja feita a vossa vontade. Está bem, vamos entrar no quarto. Minha irmã está lá. Ela não está bem, não só por causa do papai, mas também por ter descoberto algo que a abalou profundamente. Que bom, será mais uma para rezar por ele e por ela também. A descoberta da verdade é um bem enorme em nossas vidas. Entraram no quarto. Paula estava ao lado do pai. Valdir se aproximou dela, dizendo: Paula, esta é Daisy, está aqui para juntos rezarmos para que o papai fique bom. Rezar? Nunca acreditamos em religião. Sei que você, assim como eu, nunca acreditou em religião e nunca rezou, mas nesta hora, não custa tentar. Se não fizer bem, com certeza não fará mal. Paula, calada, afastou-se. Daisy sorriu dizendo: Paula, Valdir me contou que vocês foram criados não acreditando em religião, mas não é preciso ter religião para se rezar um Pai Nosso. Basta ter fé em Deus. Só Ele sabe o que é melhor para todos nós. Vou me colocar na cabeceira da cama.
Quero que vocês se coloquem um de cada lado e estendam suas mãos sobre o corpo de seu pai e sigam em pensamento tudo o que eu disser. Os irmãos se olharam e, embora descrentes, obedeceram. Daisy estendeu as mãos sobre a cabeça de Mário, fechou os olhos e começou a falar. Senhor Deus, Criador de tudo e de todos. Estamos aqui pedindo para que Dr. Mário, com a ajuda dos médicos da Terra e do plano espiritual, consiga superar este momento e, se for de vossa vontade, que ele retorne para os braços daqueles que tanto o amam. Em seguida começou a rezar o Pai Nosso. Quando Daisy falou seja feita a vossa vontade, repetiu por 3 vezes. Valdir e Paula acompanhavam tudo que ela dizia, mesmo sem acreditar muito. Não conseguiram deixar de desejar que Mário ficasse bom e naquele momento acreditaram em uma força superior que não podiam ver, mas sentiam que estava se fazendo presente. Quando terminou de rezar, Daisy disse: agora é só deixarmos nas mãos de Deus, só Ele sabe o que é melhor para todos nós. Sem perceber, Paula começou a chorar e disse baixinho: meu Deus, sei que não o conheço muito bem, mas se for de sua vontade, permita que meu pai acorde, nem que seja só por 1 minuto, para que eu possa lhe dizer o quanto amo e como sou grata por ter me recebido em sua casa e por ter me dado tanto carinho. Daisy não entendeu o que Paula estava falando, mas sentiu que ela estava sendo sincera. Valdir se aproximou do pai e o beijou na testa. Papai, nós te amamos, mas sabemos que tudo está nas mãos de Deus. E, como Daisy me ensinou, que seja feita a vontade dele. Daisy sorriu, pois sentiu um leve tremor em suas mãos. Tremor esse que ela conhecia há muito tempo. Sabia que ali estavam espíritos amigos e que provavelmente Mário ficaria bom. Em seguida, disse: agora preciso ir embora, Valdir. Sabe que moro longe, mas sinto que o pai de vocês ficará bom e voltará a ser tudo como antes. Deus te ouça, Daisy. Não posso te acompanhar, pois não quero sair de perto do meu pai, mas, assim que ele acordar e ficar bem, vou te procurar e poderemos conversar com mais tranquilidade. Obrigada por ter vindo. Só de ter conversado com você, sinto-me bem melhor. Também acho que deve continuar ao lado de seu pai. Tenho fé que ele ficará bom. Vou ficar esperando até que me procure e estarei rezando por ele para que vocês da família, embora possam não entender os motivos, aceitem a vontade de Deus. Valdir foi até onde ela se encontrava, beijou seu rosto e acompanhou até a porta. Ela sorriu e foi embora. Os dias foram passando. Valdir continuou ao lado do pai e Paula passava boa parte do dia no hospital. Mário continuava recebendo medicamentos através de soro. Valdir muitas vezes chegou a pensar que o pai nunca mais acordaria, mas, nessas horas, telefonava para Daisy, que sempre lhe dizia: não esqueça de dizer: seja feita a vossa vontade. O delegado continuou investigando. Valdir contou ao delegado que Daisy dissera o nome do homem que estava com a mãe. Mas isso era pouco. O soldado que havia acompanhado o taxista Tomé investigou a vizinhança do lugar onde Murilo desceu do táxi, mas não adiantou. Ninguém conhecia alguém com as mesmas características ditas pelo zelador do prédio e confirmadas por Abílio. Em sua sala, o delegado conversava com Pereira, o investigador. Este caso está difícil de ser solucionado. Esse Murilo é a chave para se desvendar esse crime, mas, como encontrá-lo se ninguém o conhece? Mesmo assim, não vou desistir. Você sabe que em um crime, mesmo que lhe pareça perfeito, sempre aparece uma pista e é atrás dela que estou. Precisamos continuar investigando, Sampaio, mas você sabe que não foi ele quem matou a madame. Quanto ao outro, o Oscar, já conversou com a mulher dele. Mandei intimá-la, deve estar chegando. Vamos ver se ela confirma o que o marido falou. Ele disse que estava com ela na hora do crime. Ela poderá até confirmar, mas não podemos esquecer que, como esposa,
poderá querer ajudar o marido. Se ela tentar isso, sabe que temos argumentos para fazer com que se perca e acabe confessando que está mentindo. Estavam conversando na sala do delegado, quando um soldado entrou avisando que Laura havia chegado. O delegado pediu que a fizesse entrar. Ela entrou acompanhada por Oscar, mas o delegado pediu que ele saísse. Oscar foi obrigado a obedecer. Nervoso saiu. O delegado olhou para Laura e perguntou: "Que sabe sobre o assassinato de Dona Carolina Mendes Cordeiro?" "Somente aquilo que vi na televisão e que li nos jornais. Que ela foi morta quando estava em um apartamento e na companhia de um homem que ninguém conhece." Respondeu tentando aparentar calma. "A senhora era amiga dela?" "Não posso dizer que sim. Apesar de nos encontrarmos em algumas festas e reuniões, nunca nos visitamos. Carolina nunca veio, nem mesmo quando me casei e meus filhos nasceram. Mário nos visitou muitas vezes, na minha casa, mas sempre sozinho ou acompanhado dos filhos. Então não eram amigas." "Pode-se dizer que não." "Onde estava na hora em que o crime aconteceu?" "Estava em casa." "Seu marido estava com a senhora?" "Sim, ele está em férias e íamos viajar." "Ele disse que está em férias?" "Sim, ele raramente tirou férias nos anos em que trabalhou na empresa." "A senhora não estranhou ele ter entrado em férias tão de repente? Não. Há muito tempo peço para que ele faça isso, mas ele sempre dizia que não podia deixar a empresa e que o dinheiro das férias podia nos ajudar muito. Há muito tempo estamos construindo e o senhor sabe como se gasta nisso." "Sei, sim senhora." "Mas seu marido não estava em férias, ele foi afastado por roubar a empresa." Dr. Mário não quis denunciá-lo, mas Dona Carolina, assim que soube, apresentou queixa contra ele na polícia e exigia que ele devolvesse o dinheiro. Laura empalideceu e começou a tremer muito. O delegado percebeu e continuou: "Seu marido tirou o dinheiro da empresa porque jogou e perdeu muito." "Não pode ser, o senhor deve estar brincando." Oscar jogava há alguns anos atrás, mas prometeu que havia abandonado e que nunca mais jogaria. Parece que ele não cumpriu a promessa, jogou e perdeu muito. Para pagar dívidas de jogo pegou dinheiro na empresa, mas o Dr. Mário descobriu. Ela começou a chorar e não conseguiu falar. O delegado continuou: "Por isso, seu marido está na lista de suspeitos da morte dela." "Não. Ele não faria isso. Pode ser jogador, mas assassino, nunca", disse desesperada. "Espero que a senhora esteja certa, mas volto a lhe perguntar. Seu marido estava com a senhora na hora do crime?" Ela, chorando muito, respondeu: "Estava, sim, doutor. Eu disse que ele pode ser jogador, mas nunca mataria alguém. A senhora não imagina o que uma pessoa é capaz de fazer quando está desesperada, e seu marido estava não só desesperado, mas apavorado, com medo de ir preso." "E a senhora, que fazia naquela tarde?" Laura pensou rápido nas consequências para sua vida se dissesse que Oscar não estava em casa com ela. Nesse momento, após descobrir tudo o que havia acontecido, percebeu que ele poderia mesmo ter matado Carolina. Mentiu. "Eu estava preparando um lanche." "Seu marido estava com a senhora?" O delegado voltou a perguntar olhando em seus olhos. "Já disse ao senhor que sim", respondeu nervosa, mas sem titubear. "Está bem, sendo assim, nada mais temos para conversar. Se precisar da senhora mandarei chamá-la." "Obrigada, posso me retirar?" "Claro que sim, boa tarde." Ela se levantou e ia saindo quando ele perguntou: "Que lanche estava preparando?" Ela se voltou para ele e respondeu sem pensar: "Oscar pediu que eu fizesse um bolo." "Tem certeza que foi isso?" "Claro que sim, fiz um bolo, lembro-me bem, porque estava sem fermento e Oscar foi até a padaria para comprar." O delegado olhou bem em seus olhos e perguntou: "Seu marido saiu de casa para comprar fermento?" "Sim. Ele foi comprar fermento." Laura respondeu percebendo que havia falado demais.
Por favor, senhora, pode sentar-se novamente. Acho que nossa conversa ainda não terminou. Ela voltou a sentar-se, sabendo que não poderia continuar mentindo e tendo quase certeza que o marido havia mesmo cometido aquele crime. A senhora não disse que seu marido estava em casa junto com a senhora. Ele estava, só saiu para comprar fermento. Quanto tempo ele demorou em voltar atrás? Eu não sei, não olhei para o relógio. Quando ele voltou disse que demorou porque encontrou um amigo e ficaram conversando. A senhora sabe que amigo é esse? Não, ele não disse o nome. Agora ela estava muito nervosa e não pôde mais disfarçar. Está bem, a senhora já pode sair, mas, por favor, peça ao seu marido que entre. Preciso conversar com ele. Laura, percebendo que tudo estava perdido, levantou-se e saiu. Oscar a esperava ansioso na sala de espera. Haviam combinado que ela diria que ele estava em casa, mas não imaginou que o delegado descobriria que era mentira. Assim que ela surgiu na sala, ele perguntou aflito. Como foi? Você disse que eu estava em casa. Disse, mas ele não acreditou e quer falar com você novamente. Oscar ficou nervoso. Pela expressão da mulher tinha percebido que algo não estava bem. Tentou sair, mas Laura não deixou, dizendo. Não adianta, Oscar. Você precisa entrar e contar toda a verdade. Ele está desconfiado de você e eu, sinto muito, mas também estou. Não importa o que você fez, conte a verdade. Ficarei ao seu lado aconteça o que acontecer. Você é meu marido e eu te amo. Não fui eu, Laura, juro. Está bem, mas agora entre e conte toda a verdade. Oscar, vendo que não existia outra alternativa, entrou e sentou-se na cadeira que o delegado lhe apontou. Bem, senhor Oscar, acho que o senhor terá de refazer seu depoimento. O senhor estava mesmo em casa na hora do crime? Não, doutor. Menti porque pensei que, se contasse o que havia acontecido, o senhor acharia que eu matei Carolina, mas não matei. Juro. Está bem, mas agora conte a verdade. Eu estava muito nervoso porque Carolina ia apresentar queixa dizendo que ia mandar me prender. Queria que eu devolvesse todo o dinheiro que peguei. Eu não tinha como levantar a quantia, porque era muito alta. Por isso precisava falar com Carolina e para que minha mulher não desconfiasse e sabendo que não tinha fermento em casa pedi que ela fizesse um bolo. Ela não sabia o que havia acontecido na empresa, pensava que eu estava em férias. O senhor pediu o bolo de caso pensado? Para poder sair de casa. Sim, precisava me ausentar e não podia dizer que ia falar com Carolina para lhe pedir um pouco mais de prazo. Falou com ela? Não, quando cheguei em frente à empresa, ela estava saindo em um táxi e resolvi segui-la. Que aconteceu depois? Oscar contou tudo o que aconteceu. O delegado, não acreditando muito naquela história, perguntou olhando bem em seus olhos. Está dizendo que a seguiu e ficou estacionado em frente ao prédio até a hora em que ouviu o barulho do tiro e ela cair? Foi isso que aconteceu. Do lugar onde eu estava estacionado, podia ver a varanda do apartamento e vi quando ela levou o tiro e caiu. O senhor sabia que ela tinha um apartamento ali? Não, senhor. Como sabia que foi ela quem levou o tiro? Eu a vi quando desceu do carro. Estava com uma blusa vermelha e uma calça preta. Quando vi a mulher na varanda, percebi que estava com a mesma roupa que Carolina vestia, por isso sabia que era ela. O senhor foi embora. Por quê? Sabia que alguma coisa havia acontecido e que, se me pegassem por perto, certamente me envolveriam no crime. Fugi assustado, fui para casa. Levou o fermento para casa? Sim, antes de ir até a empresa, eu já havia comprado. Quando cheguei em casa, disse para minha mulher que estava conversando com um amigo, por isso demorei. O senhor não chegou nervoso, descontrolado? Afinal tinha presenciado o assassinato de uma pessoa que, para o senhor, era inconveniente. Eu não sabia que ela estava morta, sabia que havia levado um tiro e caído. Estava nervoso,
Sim, por isso, antes de entrar em casa respirei fundo e fiquei alguns minutos tentando me controlar. Assim que entrei, disse para minha mulher que estava com dor de cabeça, fui para meu quarto e me deitei. Ela não podia sequer ter ideia de que algo como aquilo tivesse acontecido. Tem mais alguma coisa para contar? Não esqueceu nenhum detalhe? Ponto de interrogação. Não, senhor, foi assim que tudo aconteceu. O senhor tem alguma arma? Não, senhor. Nunca tive. Sempre tivemos medo de ter uma arma em casa por causa das crianças. Nisso fez muito bem, mas percebe que é o principal suspeito. Tinha um motivo muito forte e, também, teve oportunidade. Não fui eu, doutor. Jamais teria coragem de matar alguém. Mesmo quando esse alguém colocava em risco sua vida familiar e sua liberdade. Mesmo assim, doutor. Tanto que fui até a empresa para conversar com Carolina e pedir que me desse mais um prazo. Está bem, por hora é só isso. Não posso lhe prender, porque por enquanto é só um suspeito. Mas, sua esposa disse que pretendem viajar. Por favor, não faça isso. Posso precisar falar com o senhor a qualquer momento e, se não o encontrar, sua situação pode se complicar. Não iremos viajar. Sei que o senhor vai encontrar o verdadeiro culpado. Sou inocente. Assim espero. Agora pode sair. Oscar saiu da sala com a cabeça baixa. Estava com medo e com vergonha de encarar Laura e, depois, os filhos. Ele sempre fora para eles um exemplo de pai e esposo, mas agora viu que tudo estava desmoronando à sua volta. Assim que saíram, já na rua, Laura perguntou desesperada. Oscar, o que você fez? Não fiz nada, Laura, não fui eu quem a matou. Precisa acreditar nisso. Como posso acreditar, se você sempre mentiu? Nunca menti. Como não? Prometeu que nunca mais jogaria e voltou a jogar. Foi afastado da empresa por roubo e me disse que estava em férias. Como quer que eu acredite em você agora? Preciso acreditar. Vou te contar tudo como aconteceu. Está bem, conte, mas vai ser difícil eu acreditar em uma palavra do que disser. Oscar contou como tudo havia acontecido. Desde o desvio do dinheiro e quando Mário descobriu. Da conversa que tiveram e como Mário, por causa dela, das crianças e da grande amizade que sentia por eles, pediu que ele se afastasse da empresa até que decidisse o que faria. Depois contou da chegada de Carolina à empresa. Da descoberta dela e da ameaça que fez. Do seu desespero e sua ida naquela tarde para tentar fazer com que ela lhe desse mais prazo. Da hora em que a viu saindo com o táxi e do tempo que ficou na rua em frente ao prédio em que ela morreu. Contou quando ouviu o tiro e viu ela caindo, do desespero em que ficou e de como fugiu, voltando para casa. Laura ouviu tudo calada. Quando Oscar terminou de falar, ela disse com muita raiva. Mário era verdadeiramente seu amigo, mas você, Oscar, nunca foi amigo dele de verdade. Não diga isso. Eu sempre fui amigo de Mário, desde o tempo da faculdade. Estou trabalhando com ele há muito tempo, e ajudei no crescimento da empresa. Sim, mas não hesitou em roubá-lo. Embora não gostasse de Carolina, por sempre considerá-la arrogante e extremamente pedante, neste momento tenho de admitir que, se estivesse no lugar dela, teria feito a mesma coisa. Você só merecia isso mesmo, ir para a cadeia. O roubo em si já é condenável, mas roubar de seu melhor amigo? Como pôde, Oscar? Estou decepcionada com você. Estou com medo. Estou vendo nossa vida desmoronar e tudo por sua culpa. Como vamos ficar? E as crianças? Terão de mudar de escola, pois o Júnior tem 16 anos e a Sueli só 14. Eles são adolescentes, Oscar. Acha que vão entender e suportar as insinuações dos colegas? Como acha que se sentirão ao saber que o pai é um assassino? Será que percebe o grande mal que nos fez com esse seu maldito vício do jogo? Será que não pensou em nós quando estava jogando naquela mesa? Oscar não respondeu,
baixou a cabeça e de seus olhos começaram a brotar lágrimas de arrependimento. Laura, vendo que nada mais havia para dizer, também ficou calada. Os dois se encaminharam calados para o carro e foram para casa. Assim que eles saíram da sala do delegado, o detetive Pereira perguntou: "Que achou, Sampaio?" "Não estou certo, mas acho que ele é o culpado." "Por que diz isso?" "Ele tinha um motivo, a oportunidade e, além disso, mentiu. Se fosse realmente inocente, não teria por que mentir." "Vamos investigar mais um pouco. Sei que a qualquer momento encontraremos uma prova que nos levará até ele." "Tem razão, ele tinha todos os motivos, mas os outros que passaram por aqui também tinham. A mulher era mesmo muito ruim." "Podia ser, mas esse, como qualquer outro, não é motivo para ser assassinada." "Tem razão, Sampaio. Bem, meu plantão terminou, preciso ir embora. Não vejo a hora de chegar em casa e relaxar." "Faça isso, eu vou ficar mais um pouco. Preciso reler todos os depoimentos. Quem sabe encontro algo que não percebi enquanto eles falavam." "Se achar que deve, faça isso. Eu estou indo embora. Até amanhã, Sampaio." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Até amanhã, Pereira, e descanse bastante. Pereira saiu. Sampaio pegou os papéis e começou a lê-los. Paula, desde o dia em que o encontrou Daisy no hospital, nunca mais havia voltado lá. Não foi mais à faculdade e ficava o tempo todo dentro do quarto. Suas amigas telefonavam convidando-a para sair, mas ela se recusava. Ficava o tempo todo pensando: "Minha vida sempre foi uma mentira. Julguei-me superior a todos, mas na realidade não sou ninguém. Filha de uma empregada doméstica e criada nesta casa, por favor. Minha mãe, Carolina, sempre me ensinou a ser superior. Por que será que ela fazia aquilo, se sabia que eu não era ninguém? Sei que preciso aceitar Eliette como minha mãe, mas ainda não consigo. Continuo vendo-a como uma empregada e não quero ser sua filha. Não sei o que vou fazer da minha vida. Preciso esperar papai." "Papai? Que papai? Ele não é meu pai. Apenas me criou e sempre deixou bem clara a diferença que existia entre mim e Valdir. Ele conversava mesmo era com seu filho, enquanto ele deixava por conta de Carolina. Assim que ele morrer, já que legalmente tenho direito, vou pegar minha parte na herança e vou embora desta casa para nunca mais voltar." Eliette estava preocupada com a atitude de Paula, que evitava totalmente tocar no assunto com ela e ficava jogada em sua cama, sem fazer mais nada. Eliette sofria com tal situação. Não quero forçar uma aproximação. Sei que para ela é muito difícil aceitar o que aconteceu. Dona Carolina o criou muito mal, fez com que sempre se julgasse superior. Bem que, algumas vezes, tentei interferir, mas foi em vão. Paula nunca me deu ouvidos, muito menos agora que sabe toda a verdade. Por que Dona Carolina tinha que contar logo agora, depois de tanto tempo? Se tivesse contado quando ela era criança, talvez fosse mais fácil aceitar, mas agora, que já está uma moça, nunca me aceitará como mãe. Nunca. A minha única salvação é o Dr. Mário ficar bom. Ele vai saber como conversar com Paula e convencê-la de que, apesar de não ser sua filha legítima, sempre a tratou com carinho e muito amor e que nunca fez diferença entre ela e o irmão. Mas preciso. Vou tentar, mais uma vez, conversar com ela. Foi até a porta do quarto e bateu de leve. Paula, parecendo irritada, perguntou: "O traço que você quer, Eliette?" "Conversar com você, Paula." "Não tenho que conversar com você ou com qualquer outra pessoa. Mas eu preciso falar com você. Se, depois que eu te disser tudo o que preciso, você não quiser mais falar comigo, prometo que nunca mais vou insistir para conversarmos." "Está bem, entre." Eliette entrou. Ainda da porta, perguntou: "Posso me sentar aí nesse sofá?" "Pode,
mas espero que essa conversa não seja muito longa. Não vai ser. Como você está se sentindo? Como acha que estou me sentindo? Não sei, mas acho que está pensando uma porção de coisas e está confusa com tudo o que aconteceu. Não consigo parar de pensar e estou confusa mesmo, porque quero te ver como minha mãe. Quero gostar de você, mas não consigo. Para mim, minha mãe é Carolina. Por isso, acho que vou pegar minha parte da herança, que tenho por direito, e ir embora desta casa para nunca mais voltar. Se fizer isso, já pensou como vão ficar seu pai e seu irmão? Eles te adoram. Ele não é meu pai, Valdir não é meu irmão e ninguém melhor do que você sabe disso. Está enganada, eles são, sim, seu pai e seu irmão, assim como Dona Carolina era sua mãe. Que está dizendo? Já te contei que, quando fui obrigada a te dar para esta família, sofri muito, entrei em desespero e quase cometi uma loucura. Foi nessa época que conheci uma doutrina. Nela aprendi e aceitei que tudo está sempre certo e que nada acontece por acaso. Com o passar do tempo, lendo muito e estudando, aprendi que desencarnamos e reencarnamos várias vezes, até o dia em que conseguimos superar todas as nossas fraquezas. Durante essas vidas, conhecemos e encontramos amigos e inimigos, formando, assim, laços de amor e de ódio. Continuaremos nascendo por muitas vezes mais, até que esses laços sejam transformados só em amor. Deve estar louca. Que história é essa de desencarnar e reencarnar? Que palavras mais horríveis. Parece um monte de ossos com carne caindo por todos os lados. Credo. Por que não diz morrer e nascer? Eliette começou a rir e disse. Tem razão, essas palavras são feias mesmo, mas são as que todos usam. Deixe os outros usarem, mas, por favor, comigo, não fale mais assim. Para mim, tudo isso é muito complicado. Na faculdade, quando uma vez se discutiu sobre fé e religiões, surgiu esse assunto, mas não consegui acreditar e me retirei, para não discordar das pessoas que acreditavam. Deveria ter continuado discutindo, talvez tivesse aprendido alguma coisa. Dizer que não acredita é muito cômodo, mas negar as provas das nossas várias vidas, seria o mesmo que duvidar da existência de Deus e de sua justiça. Não estou te entendendo. O que Deus tem a ver com esta conversa? Acredito em Deus, mas não posso aceitar isso de nascer, morrer e nascer novamente. Deus tem tudo a ver com isso. Sem a reencarnação, nada poderia ser explicado. Porque alguns nascem ricos e poderosos enquanto outros nascem sem ter nada e lutam muito para sobreviver. Porque alguns nascem com o corpo perfeito e outros não. Deus não pode ter filhos preferidos. Ele nos ama a todos com o mesmo carinho e nos dá a oportunidade de crescermos espiritualmente para podermos nos aproximar dele. Bem, o que está dizendo pode ter algum fundamento, mas é muito complicado. Quero saber o que isso tem a ver com a minha situação. Vivia feliz, sem problemas, julgando-me a pessoa mais feliz e poderosa deste mundo. De repente Carolina jogou essa bomba sobre minha cabeça e não sei mais quem sou. Sei que você é minha mãe, mas não consigo aceitar. Apesar de tudo que ela fez e mentiu, eu amava Carolina como minha mãe e estou sofrendo muito com sua morte. Parece complicado, mas não é. Basta ler, estudar e questionar o que aprende. Não pode aceitar só porque estou falando. Se você tiver paciência, entenderá que para tudo sempre existe uma resposta e que estamos vivendo a vida que escolhemos e pedimos. Ainda diz que não é complicado. Como vou aceitar que uma pessoa peça para ser pobre ou doente? Você está mesmo louca. Se quiser, continue, mas posso te adiantar que está perdendo seu tempo. Jamais vou entender ou aceitar uma coisa dessas. Está bem, mas mesmo assim vou continuar. Estudando a doutrina, fui aprendendo que nada acontece por acaso e que tudo está sempre certo, embora nem sempre entendamos e aceitemos. Eu entendo que, se tudo estava certo,
Em outra vida você e Dona Carolina pediram para ser mãe e filha, mas o corpo físico dela não suportaria outra gravidez, por isso Deus me colocou nesta casa para que eu te gerasse para ela. Que está dizendo, Eliette? Estou dizendo que você, espiritualmente, é filha de Dona Carolina e pertence a esta família, Paula. Eu fui somente um instrumento de Deus para que o seu desejo e o dela fossem atendidos. Isso é uma loucura. Não sentiu por ter me dado para ela. No princípio sim, mas depois que entendi que a vida espiritual é que importa, aceitei e Deus permitiu que eu continuasse nesta casa e te visse crescer e tornar-se adulta. Sou feliz e agradecida por isso. Hoje você é uma linda moça, tem todas as chances de conseguir o que quiser na vida. Tem tudo aquilo que, se estivesse ao meu lado, eu jamais conseguiria te dar. Só preciso te dizer mais uma coisa. Dona Carolina te ensinou que o dinheiro compra tudo e todos, mas na realidade não é bem assim. A prova é que ela, com todo o dinheiro que tinha, está morta, e morta assassinada. O dinheiro dela não pôde impedir isso e, talvez, tenha sido ele o que provocou sua morte. E a morte iguala às pessoas, até os mais ricos e poderosos, que se julgam donos de tudo, morrem e toda a fortuna e poder desaparece. A terra não pertence a ninguém, só a Deus. Ele nos empresta para que possamos crescer espiritualmente, mas assim que desencarnamos, ou morremos, como você prefere. Eliette riu ao dizer isso e continuou, tudo que fizemos e conquistamos fica aqui junto com este nosso corpo que nos serviu enquanto precisávamos. A única coisa que levamos são os amigos que conquistamos, aqueles que perdoamos e por quem fomos perdoados. Só isso, nada além. Sei que você não me aceita como mãe, mas eu te adoro como a filha querida que, embora eu tenha gerado, nunca foi minha. Sei que minha presença nesta casa te incomoda, por isso, assim que o doutor voltar para casa e não precisarem mais de mim, vou embora, vou desaparecer da sua vida. Não se preocupe que ficarei muito bem. Durante esses anos todos que trabalhei aqui, recebi um bom salário e guardei, pois não tinha onde gastar. Poderei viver muito bem até o fim da minha vida. Quero que seja feliz. Agora vou embora. Preciso cuidar da casa. Eliette, embora emocionada, falou com a voz firme, levantou-se do sofá e saiu do quarto. Paula ficou sem saber o que dizer e pensando em tudo quanto ela havia dito. Eliette, assim que saiu do quarto, deixou que as lágrimas, até então evitadas enquanto conversava com Paula, caíssem por seu rosto. Estava descendo a escada quando ouviu. Eliette, espere. Eliette se voltou e viu Paula descendo a escada correndo. Assim que chegou perto, Paula abraçou e, chorando, disse: Perdão, Eliette, perdão por todas as coisas que disse e fiz. Você sempre esteve ao meu lado e só agora entendo a extensão da sua renúncia. Você não vai embora desta casa e muito menos desaparecer da minha vida. Assim que papai voltar, pois sei que ele vai voltar, conversaremos e direi a ele o quanto amo, mas que quero te chamar de mãe. Eliette, chorando muito, pela primeira vez desde que Paula cresceu, pôde beijá-la e abraçá-la com carinho de mãe. Obrigada, minha filha, e que Deus te abençoe por este momento. Você é quem tem que ser abençoada por sua renúncia e por me amar tanto. Por mais que eu faça para que seja feliz, nunca poderei pagar tudo o que fez por mim. Perdão. Não tenho o que perdoar. Você é minha menina, a quem sempre amei. Eu sou quem precisa te agradecer por este momento. Agora preciso cuidar da casa. Ela tem que estar perfeita para quando o doutor voltar. Como você disse, também sei que ele vai voltar e da mesma maneira que era, sem defeito algum. Deus te ouça. E pensar que há pouco eu estava pensando em sua morte e na herança que eu receberia. Como me arrependo desses maus pensamentos. Sempre atraímos para junto de nós companhias boas ou ruins, dependendo do nosso estado de espírito. Quando estamos tristes ou deprimidos, atraímos espíritos também tristes e deprimidos.
O mesmo acontece quando estamos revoltados e com ódio. Atraímos espíritos com esses sentimentos, e é nessas horas que pensamos coisas que, por nós mesmos, não pensaríamos. E é nesta hora, também, que devemos dizer: este pensamento não é meu, eu não sou assim. E pensar em outra coisa. Agora, minha filha, preciso mesmo ir cuidar da casa. Antes de ir, tem algum livro para que eu possa ler e aprender mais sobre essa doutrina que falou? Tenho sim. Vou até meu quarto pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que deve começar por ele. Depois, se quiser, posso te emprestar outros. Obrigada, sei que vou gostar. Se essa doutrina te fez entender tudo o que aconteceu, deve ser boa. Preciso aprender muito sobre ela e sobre a vida. Vou com você até seu quarto. Terminaram de descer a escada abraçadas. José as viu e sorriu. Ele conhecia toda a história e sabia como Eliette havia renunciado à filha e que ela, mais que ninguém, merecia ser feliz. Fazia mais de 20 dias que Mário estava no hospital. Daisy e Valdir conversavam todos os dias por telefone. Ela, embora quisesse, não podia ir ao hospital, pois precisava trabalhar. Sempre que conversava com ela, Valdir sentia-se melhor e mais confiante na recuperação do pai, mas, naquele dia em especial, olhando para o pai, pensava: papai, sinto que o senhor nunca mais vai acordar. Já se passaram muitos dias e, como Daisy diz, não posso mais tentar segurá-lo aqui. Assim, de coração preciso dizer: que seja feita a vossa vontade. Digo isso, porque temo que esteja sofrendo, sem poder voltar. Não posso mais ser egoísta e querer que fique ao meu lado. A Daisy me ensinou que o espírito é livre e que não pode ser aprisionado. Não quero te prender mais, papai. Meu Deus, seja feita a vossa vontade. Daisy, no trabalho, sentiu uma vontade imensa de ir até o hospital. Conversou com a dona da loja e ela lhe deu folga naquela tarde. Daisy saiu rapidamente. Precisava chegar logo. Tomou o ônibus que demoraria mais ou menos 20 minutos. Quando chegou e entrou no quarto, viu Valdir segurando a mão do pai. Sentiu uma enorme ternura por ele, aproximou-se, tocou em seu ombro e disse: Valdir, como ele está? Ele se voltou, abraçou-a e, chorando, respondeu: não sei, Daisy, mas acho que ele não vai acordar e tenho medo que esteja sofrendo. Sei que, como meu desejo, não estou permitindo que ele vá embora. Mas acabei de dizer para ele que o estou libertando e que seja feita a vontade de Deus. Fez bem, só Deus sabe o porquê das coisas. Mas vamos orar e pedir que, se for vontade de Deus, que ele desperte. Venha, me dê uma de suas mãos. E a outra vamos colocar sobre a cabeça dele. Valdir obedeceu e ficou ouvindo Daisy, que estava com os olhos fechados, dizendo: Senhor, meu Pai, sei que somos imperfeitos e que nos custa aceitar sua vontade. Sei que só o Senhor sabe o que é realmente bom para nosso espírito, mas, como não entendemos, sofremos muito. Se for de sua vontade, pedimos que Dr. Mário acorde e volte a ser como antes, mas, se for o contrário, aceitamos seu desejo e entregamos o espírito dele e as nossas vidas em suas mãos. Daisy abriu os olhos e viu Valdir que, chorando, permanecia com os seus fechados. Soltou sua mão da dele, deu a volta na cama e o abraçou, dizendo: Valdir, sei que está triste, mas não temos mais o que fazer a não ser confiar na bondade e justiça de Deus. E entregar a vida de seu pai em suas mãos. Quero fazer isso, mas é muito difícil. Não consigo imaginar minha vida sem meu pai. Sei exatamente o que está sentindo, já passei por isso quando meu pai morreu, mas a vida continua aí, com o tempo, só nos resta uma saudade que não nos faz sofrer mais. Mas seu pai ainda não morreu. Vamos esperar que a vontade de Deus seja que ele fique bom e volte a ser como antes. Estavam abraçados, e não perceberam que Mário abriu os olhos. Só ouviram ele dizer:
Estou com fome. Valdir e Daisy se voltaram para ele. Valdir se debruçou sobre o pai e disse chorando: Papai, o senhor acordou? Está bem? Mário, com dificuldade, respondeu baixinho: Estou com muita fome. Enquanto Valdir conversava aos poucos com o pai, Daisy saiu correndo pelo corredor do hospital em busca do médico. Naquele dia, por sorte, era plantão do neurologista que cuidava de Mário. Ele a acompanhou até o quarto e, assim que chegaram, começou a examinar Mário, que repetia: Estou com fome. Depois de examinar Mário, o médico olhou para Valdir e Daisy, que acompanhavam todos os seus movimentos e olhavam para ele ansiosos. Por este exame, parece que ele está bem, mas há algum problema motor no lado esquerdo do corpo. Está dizendo que ele vai ficar paralítico do lado esquerdo. Sim, ao menos por algum tempo. Mas preciso pedir mais alguns exames para ver a extensão do problema. Por outro lado, ele provavelmente não terá dificuldade para falar. Isso é muito bom. Vou pedir os exames agora mesmo. Saiu da sala. Valdir voltou a ficar bem perto dos olhos de Mário, que o viu e sorriu. Você está aí, meu filho? Disse com dificuldade, sussurrando. Estou, papai, desde que ficou doente. Quero conversar com você, mas estou com muita fome, parece que faz anos que não como. Está bem, vou falar com o médico e ver se pode se alimentar. Deve estar com fome mesmo, pois ficou muitos dias alimentando-se só através de soro. Faça isso, meu filho. Assim que terminou de falar, adormeceu. Valdir ficou desesperado e disse: Daisy. Ele dormiu outra vez. Meu Deus do céu, não vou suportar passar por tudo novamente. Fique calmo, o médico deve voltar logo. Vamos ver o que ele diz. Acho que seu pai ter acordado é um bom sinal e, como o médico disse, ele está falando muito bem, e só tem algum problema no lado esquerdo. Vamos esperar e confiar em Deus. Valdir não respondeu, ficou segurando a mão do pai. O médico voltou, acompanhado por 2 enfermeiros que colocaram Mário em uma maca e saíram do quarto. O médico disse: Agora vamos fazer os exames. Esperem aqui. Doutor, ele voltou a dormir. Não se preocupem. Ele acordou, e isso é um bom sinal. Vai acordar e dormir muitas vezes, até acordar completamente. Espero que a lesão que causou a paralisia do lado esquerdo não seja muito grave. Mas, só saberemos depois dos exames. Fiquem aqui, voltarei em seguida. Saiu do quarto. Valdir não sabia se chorava ou ria. Seu coração batia forte. Quase 2 horas depois, o médico retornou, trazia em seu rosto um sorriso alentador e disse: De acordo com os exames, por incrível que pareça, os danos provocados pelo derrame não foram muitos. Ele ficará com o lado esquerdo comprometido, mas com muita fisioterapia poderá ficar quase perfeito. Os órgãos da fala não foram atingidos. Pode-se dizer que foi um milagre, mas ele está de volta. Valdir começou a chorar com mais força, com soluços profundos e, no impulso, abraçou-se ao médico, dizendo: Obrigado, doutor, pelo ótimo atendimento que deu a ele. Não tem de agradecer a mim, mas a Deus. Fiz o que aprendi, mas confesso que não tinha muitas esperanças. Daisy também chorava e, em pensamento, agradecia por Mário ter ficado bem, e por Valdir ter acreditado e entregado a vida do pai em suas mãos. Ele agora terá repentes de acordar e adormecer, mas em poucos dias estará totalmente acordado. Ele só disse que estava com muita fome. Poderá se alimentar, doutor? Sim, aos poucos. Quando ele acordar novamente, veremos se está em condições de tomar uma sopa leve. Com o passar dos dias, tudo voltará ao normal. Obrigado mais uma vez, doutor. O médico saiu. Valdir se aproximou de Daisy e levemente a beijou, dizendo: Obrigado por você ter estado ao meu lado. Sinto que,
Sem a sua presença, eu não teria suportado tanta angústia. Como o médico disse, não é a mim que tem de agradecer, mas a Deus. Agora acho que deveria telefonar para sua casa e contar a todos o que aconteceu. Tem razão. Fiquei tão feliz e surpreso que me esqueci completamente. Vou telefonar agora mesmo. Telefonou para casa. Quem atendeu foi Eliette. Eliette, papai acordou. Que bom, Valdir. Como ele está? Está muito bem. O médico disse que, dentro de alguns dias, ele poderá voltar para casa e que vai ficar praticamente idêntico ao que era antes do derrame. Graças a Deus, Valdir. Eu confiava em Deus, sabia que ele não ia nos tirar o doutor. Ele é um homem muito bom e tem muito para fazer nesta terra. Também acho e estou muito feliz. Vou conversar com o médico e perguntar se papai pode ver todos vocês. Conte para Paula, sei que ela também vai ficar feliz. Vou contar agora mesmo. Telefone avisando se já podemos ir até aí. Vou telefonar. Até mais. Valdir desligou o telefone. Eliette também foi para o quarto de Paula. Bateu e ouviu. Eliette, não precisa mais bater na porta do meu quarto para entrar. Ela sempre vai estar aberta para você. Eliette sorriu e entrou. Paula, Valdir telefonou. Seu pai acordou. Paula deu um pulo, sentando-se na cama onde estava lendo recostada e, em seguida, ficou em pé. Verdade, Eliette. Ele está bem? Sim, o médico disse que em poucos dias ele poderá voltar para casa. Isso não é maravilhoso? Precisamos agradecer a Deus por essa felicidade. Tem razão. Eliette, desculpe, mas pela falta de hábito, não consigo te chamar de mãe, mas isso não quer dizer que esqueci. Eu estou gostando de ser sua filha. Não se preocupe com isso, não importa como me chame. O que importa é que me aceitou como sua mãe e isso foi o que sonhei durante toda a minha vida. Obrigada por me entender, mas agora, vamos para o hospital? Não, Valdir disse que é para esperarmos. Ele vai conversar com o médico e saber quando podemos ir. Está bem. O livro que me deu para ler está me fazendo muito bem. Estou conhecendo uma nova forma de ver as coisas. Obrigada por isso também. Que bom, minha filha. Espero que agora, além de entender, consiga viver seus ensinamentos. Se quiser, pode me acompanhar até a casa espírita que frequento. Sei que vai gostar. Irei, sim, Eliette. Agora vou me preparar. Assim que Valdir telefonar, quero ir para o hospital e ver papai. Temos muito para conversar. Será que ele pode conversar? Acho que sim. Valdir disse que ele não ficou com problema de fala, e que vai ficar praticamente igual ao que era. Agora Vistase, vou contar aos outros empregados da casa. Sei que também ficarão contentes. Eliette saiu do quarto. Lá fora sorriu e pensou feliz. Ela mudou muito. Não só a meu respeito, mas em tudo. É uma outra pessoa, obrigada a meu Deus. No hospital, Valdir e Daisy conversavam. Ela dizia: preciso ir embora, já está tarde e vou demorar para chegar em casa. Se não chegar na hora de costume, minha mãe vai ficar preocupada. Mas, Valdir, o pior já passou e agora está tudo bem. Amanhã telefono para saber como ele passou a noite. Está bem, pode ir e obrigado mais uma vez por ter ficado ao meu lado. Disse abraçando-a e beijando de leve seus lábios. Valdir, Valdir. Olharam para Mário que chamava pelo filho. Valdir imediatamente se afastou de Daisy e foi para junto do pai. Estou aqui, papai. Não estou me sentindo bem, minha cabeça está confusa. Sei que preciso te contar algo urgente, mas não consigo me lembrar do que se trata. Deve ser a respeito da Daisy, mas não precisa mais se preocupar, nós conversamos e ela está aqui. Está tudo bem, pode ficar tranquilo. Daisy se aproximou, Mário pôde vê-la e sorriu, dizendo:
Era sobre ela mesma que queria lhe falar, mas acho que tem outra coisa, só que não estou conseguindo me lembrar. Não se esforce, papai. Não deve se preocupar com nada, só em ficar bom e poder voltar para casa. Que aconteceu, Valdir, porque estou neste hospital? O senhor não se sentiu bem e teve de ser trazido para cá. Mas dentro de alguns dias poderá voltar para casa e tudo será como antigamente. Que bom, meu filho. Voltou a adormecer. Valdir não ficou preocupado, pois o médico havia dito que seria assim. Abraçou Daisy e a acompanhou até a porta. Até amanhã, meu amor. Vou te telefonar para dizer como ele passou a noite e quando ele for para casa, quero que vá até lá, conhecer a casa e todos que moram lá. Eliette, José e todos os empregados são como se fossem da família. Vou sim. Espero que ele volte para casa bem depressa. Agora preciso mesmo ir.